Já liguei aqui. Pai do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor Paulo César e essa é a voz da Igreja Pentecostal Água da Vida. Vou trazer mais aqui uma porção da Palavra de Deus. Glória a Deus. Para nós meditarmos. O ventilador é uma benção, mas vai deixar. Muito baixinho, né? Pai do Senhor, diaconisa Elza, evangelista Antônio. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Aqui no livro. Aleluia. Glória a Jesus. Eu separei aqui o versículo, o vento tirou. Vamos para o livro de Atos. Amém, amados? A palavra de Deus está aqui em Atos capítulo 20. A partir do versículo 17. Discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. Amém? Se os irmãos já localizaram aqui. Paulo fala assim: de Mileto mandou a Efésios chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto deles, disse-lhes: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo que portei-me no meio de vós, servindo ao Senhor e com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus,
não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhais, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes as igrejas de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Pai do Senhor, Diácono André, Pai do Senhor, irmão Carlos, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai-vos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de noite e de dia de admoestar com lágrimas, mas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar a herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que era necessário, a fim a mim e aos que estão comigo, estas mãos que me serviram. Estamos em Atos 20, agora 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar a palavra do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou por todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos os, e lançando ao pescoço de Paulo, beijava, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veria mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Que benção, né, amado? Aleluia, glória a Deus. Esta palavra, irmãos, o apóstolo Paulo trouxe aos irmãos, porque ele estava em ponto de partida. Glória a Deus. Ele estava pregando a palavra do Senhor, e aqui ele começa a fazer um discurso aos anciãos da igreja de Éfeso. Glória a Deus. E aqui ele começa a falar com a sua igreja, com seus irmãos, a respeito da obra de Deus. E nós bem sabemos que é pela graça. Pai, Senhor, irmã Euride, Deus abençoe, minha amada. E ele fala aqui que é pela graça. Glória a Deus. Ele fazendo-se lembrar aqui, e lembrando os irmãos, que eles deveriam vigiar para que ninguém os desviasse pelo caminho. Que após a sua partida viriam lobos à igreja para tentar dividir, para tentar atrapalhar, para tentar desviar o povo da palavra do Senhor. E ele começa aqui a explicar para os irmãos do zelo que ele tinha com a palavra do Senhor e como ele se preocupava com os amados irmãos. Aleluia. Ele começa a explicar: como nada que útil seja
Versículo 20 diz assim: deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Amém, amados? A paz do Senhor, Luiz, Deus te abençoe. Tanto pela a palavra do Senhor, Paulo, um homem extremamente zeloso com a palavra de Deus e com o cuidado que ele tinha com os amados irmãos, ele tinha uma preocupação tão grande, que ele estava aqui se despedindo. Ele disse: eu vou, sei que vocês não verão mais o meu rosto, aleluia. E ele começa aí a conversar com os irmãos, os anciões de Éfeso, porque esses mesmos irmãos é o que levariam a igreja mais adiante a palavra do Senhor. Ele já havia aqui comentado que ele disse que de cidade em cidade que ele passava, o Senhor falava com ele, revelava os açoites que ele ia levar, as prisões que iam efetuar na vida dele. Pai do Senhor, irmã Ivonete, Deus te abençoe. Então ele começa a avisar os irmãos aqui. Ele diz que o Espírito Santo de Deus revelava a ele de cidade em cidade. Então ele estava testificando aqui tanto com os judeus como com os gregos a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto para os judeus como para os gregos. Aleluia, glória a Deus. A todos nós devemos pregar esta palavra do Senhor. E muitas das vezes as pessoas se esquecem dessas lutas travadas desse irmão. Glória a Deus. Ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Versículo 24. Glória a Deus. Meu amado, tu tem a tua vida por preciosa? Aleluia. Ou você tem se entregado verdadeiramente ao Senhor Jesus? Tem se esforçado ao máximo a ponto de dizer que a sua vida não é preciosa para si mesmo? Glória a Deus. Então ele começa a falar: mas em nada tem a minha vida por preciosa. O que quer dizer isso, igreja? Tudo que é precioso nós escondemos. É isso, nós guardamos bem guardado. Amém. Nós não expomos. Não nos expomos. Né? E ele estava se expondo. Ele diz assim: não tenho minha vida por preciosa, mas antes tenho exposto por vós. Ele era procurado, né, irmãos? Aleluia. Com alegria, nada por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério. Glória a Deus, aleluia. Um homem valoroso. A paz do Senhor Roberto, a paz do Senhor Divino, Deus te abençoe, meus amados. Glória a Deus. A vida de Paulo, ele diz que não tinha por preciosa a sua vida. Se ainda que ele tivesse que morrer, ele morreria. O que fosse necessário fazer, ele faria para que a palavra de Deus não ficasse parada, para que a palavra de Deus fosse pregada a todo custo. Amados, estamos precisando de pessoas assim, corajosas, valorosas, dispostas a entregar o seu sangue pela palavra de Deus, pela obra do Senhor. Virão dias difíceis, aleluia, e Paulo, ele fazia questão de falar concernente às coisas de Deus, aleluia. Ele tinha por mais precioso anunciar a palavra. Hoje nós usamos a internet, gritamos em praças, falamos em praças públicas, se for necessário, abrimos quantas igrejas nós pudermos e anunciamos, ali abrimos para anunciar a palavra do Senhor. Mas antigamente, nessa época de Paulo, quando as pessoas eram encontradas, eram levadas à morte.
eles viviam como marginais, à margem da lei. Eram perseguidos como marginais. Misericórdia. Glória a Deus. Fazendo bem, salvando, curando, libertando, e o povo era perseguido. Glória a Deus. E Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido também, por ser pregador do Evangelho de Cristo. Recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha o que ele fala. Amém? Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Agora a verdade sei que todos os que por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ele começa a se despedir aqui dos irmãos. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Todo o conselho de Deus. A palavra do Senhor é um conselho da parte de Deus. O Senhor vem nos aconselhando sempre, para que através de seguirmos os seus conselhos, nós possamos alcançar o reino dos céus. Então ele vem ensinando: filho, não faça isso, filho, não faça aquilo, filho, faça assim. Amém? São conselhos de vida. E o apóstolo Paulo estava bem consciente disso. E ele disse assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aleluia. Então, ele estava preocupado com a igreja, com o rebanho. Paulo era um pastor missionário. Missionário, pregador da palavra de Deus. Viajou por vários lugares, sempre perseguido. Como ele disse aqui mais atrás, às vezes ele era preso, amarrado, apanhava, mas quando ele soltava, começava novamente. E quando ele estava preso, ele parava? Não. Ele pregava para os presos. Ele anunciava lá o reino dos céus. Glória a Jesus. Então, amados, nós temos um ótimo exemplo, né, do apóstolo Paulo. Glória a Deus. E se olhai por vós, por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo quer dizer pastores. Pastores para apresentar as igrejas de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amados, é algo precioso a igreja de Cristo. Ela não foi resgatada com dinheiro ou com outra coisa, ela foi resgatada com o sangue de Jesus Cristo. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele se torna herdeiro do céu, porque ele passa a ser lavado pelo sangue de Cristo. É que nos purifica de todo o pecado. O apóstolo estava deixando claro isso. Aleluia. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós somos purificados pelo sangue de Cristo. E ele começa a orientar as igrejas, a igreja de Deus. E nós começamos assim com a graça de Deus. Aleluia. Um abraço, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nós começamos assim com a graça de Deus. Ver essas viagens de Paulo, do apóstolo Paulo. Nós nos lembramos, aleluia, de quão difícil era naqueles dias você se dizer um cristão. Glória a Jesus. Isso me faz lembrar um testemunho de um pastor, aleluia, acho que da China, da Coreia.
Glória a Deus. Ele falava assim que quando alguém aceitava Jesus, uma das primeiras coisas que ele perguntava era assim: você está disposto a morrer? Você abre mão da sua vida, se for o caso? Aí a pessoa tinha que dizer que sim. Porque se a pessoa falasse que não, aleluia, então ele falaria assim: então não é necessário. Porque ele já falava do risco que a vida da pessoa corria. Glória a Jesus. Hoje nós estamos vivendo dias, claro que não são fáceis, aleluia, mas naqueles dias do apóstolo Paulo, a primeira possibilidade que vinha à sua mente era que você poderia ser morto simplesmente por você se dizer um servo do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia, amém. Glória a Jesus. Então a palavra diz, ele nunca nos deixou de nos anunciar. Glória a Deus. Anunciar a palavra da salvação. Anunciar a palavra de libertação. De ninguém cobicei prata e ouro, nem a vestes. Olha só. Era um homem simples. Né? Vós mesmos sabeis que para que é necessário que me estar comigo, estão comigo estas mãos que me serviram. Isso aí ele está falando que ele trabalhava, né, irmãos? Glória a Deus. Trabalhava fazendo tendas, né? Glória a Jesus. Mas alguns irmãos o assistiam nas suas necessidades também. Aí, em outra passagem ele relata sobre isso. Quando Paulo começa a falar sobre a partida, sobre a ida dele, amados, ele começa a falar que o povo começa a observar e o povo começa a ficar triste. O povo começa a ficar triste porque o povo percebe que Paulo está se despedindo. Glória a Deus. Eles percebem que Paulo está se despedindo deles. Glória a Jesus. Então eles lhe abraçam. Glória a Deus. Agora imagine, irmãos, se você sabe que vai pregar num lugar, numa cidade, e que lá você vai ser morto, ia fazer igual o Jonas. Pegava, vamos para outra cidade, né, irmão? E fazer igual o Jonas. Não vou para Nínive nada. Vou para outro lugar. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo estava só confirmando a palavra que ele disse lá atrás: nada tem a minha vida por preciosa. Glória a Deus. Certamente ele ia viver com o Senhor Jesus. Aleluia. Estava chegando o final do ministério dele. Glória a Deus. Mas os ensinamentos do nosso amado irmão apóstolo Paulo. Rogério, uma paz, um abraço, meu amado. Que bom te ver. A palavra que o apóstolo Paulo trazia, irmãos, era uma palavra poderosa da parte do Senhor. Porque não era só a palavra, mas era o testemunho vivo das coisas que Deus tinha feito na vida dele. E de que Deus continuava operando. Nós temos aquela passagem da prisão. Nós temos a passagem do naufrágio também, do navio. Isso. O apóstolo Paulo estava indo preso no navio, o navio afunda. Ali ele pregando a palavra, ele fez com que todos os presos fossem soltos. Aleluia, e ninguém morreu. Chegando ali numa ilha, eles começam a catar lenha para fazer uma fogueira. Vem uma víbora, morde-lhe a sua mão e o povo está de olho nele. Glória a Deus. Se esse homem é forte, conseguiu se livrar da morte do mar, a víbora vai e morde ele. O povo diz assim: esse homem está condenado mesmo. O mar não matou, mas agora a víbora mata-o. A víbora não matou o povo.
Esse homem tem algo de muito especial nele. Nem o mar, nem a víbora pode matá-lo. Vamos pedir que ele ore por nós. Aleluia. Glória a Deus. E ali Deus salvou muitas pessoas. Havia uma pandemia naquela ilha. Muita gente estava morrendo de infecção intestinal. E aí Paulo começa a orar. Irmãos, Deus pode curar qualquer coisa, amém? Aleluia. Eu estou sempre orando aqui nos finais da live, sempre orando aqui pelos irmãos, pelos que estão enfermos, porque alguém tem fé, e esse se levantará do leito. Esse vai receber a palavra no seu coração, ele vai ser curado. Quando o Senhor Jesus curava, ele dizia assim: filho, tua fé te salvou, a tua fé te curou. Amém, irmãos? Há momentos na vida da gente que a gente só pode se apegar única e puramente à fé. Glória a Deus. Lázaro nem assim, né, irmãos? A paz, Senhor, Evelyn. Lázaro morto de 4 dias. E Jesus o chama. E ele se levanta. Eu fico a imaginar, amados. A paz, Senhor, Evelyn. Deus te abençoe, minha amada. Eu fico a imaginar a graça de Deus, o poder do Senhor Jesus. A voz de Deus chegou lá onde estava o espírito de Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu depois de 4 dias morto. A sua irmã falava: já cheira mal. Já são 4 dias. Qualquer um sabe que de um dia para o outro a pessoa começa a se decompor. Mas 4 dias. Amada, que palavra poderosa que o Senhor tem. Glória a Deus. E esta palavra que Paulo anunciava, essa palavra que nós anunciamos hoje, aleluia, esse homem, para ele abrir mão da vida dele, saber e não temer nem a morte. Ele tinha um testemunho tremendo, ele sabia quem era o Deus que estava pregando, ele sabia do Deus que ele estava falando. Esse Paulo, ele ficou cego durante um período, até que o irmão foi lá orar por ele, através da revelação do Senhor. O irmão estava com medo de ir até ele, e o Senhor disse: vai, porque eu tenho esse por precioso. Aleluia, glória a Deus. E ele foi, chega lá, orou, e o irmão voltou, tornou a ver. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo caiu por terra, aleluia, ele conseguiu ver o poder de Deus, ele teve visão do Senhor. Glória a Deus. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus. Você sabia que a convenção de Paulo foi quase 60 anos após a morte do Senhor Jesus? Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Paulo havia, como Saulo, havia matado Estevão, esteve diante das pessoas que apedrejaram Estevão, o primeiro mártir. Aleluia, glória a Deus. E agora ele estava consciente, ele tinha um encontro pessoal com Deus, ele sabia, ele não temia mais nada. Irmão, quem tem Jesus não teme mais nada, não teme a morte, não teme a dificuldade, porque ele sabe que o Senhor zela dele. Glória a Deus. E a palavra nos diz que o Senhor não deixará nada que aconteça sem que antes que não seja avisado. Amém? Não seja revelado. Por isso que o apóstolo Paulo falou: de cidade em cidade o Senhor tem me revelado prisões, açoites, né? Glória a Deus. Mas ele disse: eu não tenho minha vida por preciosa, não. Ele se expôs. Aleluia. Às vezes nós nos acomodamos, mas nós tivemos muitos irmãos que deram a própria vida para que essa palavra chegasse até nós. Aí a gente vê essa passagem tão maravilhosa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se despedindo da igreja, mas ele, com propriedade, irmãos, e autoridade da parte de Deus, ele falou na sua palavra, ele disse, né? Ele tinha acabado o trabalho, tinha guardado a fé, combati um bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Amém? Ele combateu um bom combate, mas ele guardou a fé. Aleluia. Ele estava indo, ele sabia que ele seria morto ali, mas ele disse, não, combati um bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Aleluia. A fé nós não podemos deixar ir embora, irmão. Nós temos que guardar a fé. Aleluia. Agora, uma coisa eu tenho que dizer para os amados irmãos. Tudo que nós fizermos pelo reino de Deus, pela igreja, pelo evangelho, estas obras, só essas obras é que vão nos seguir. O resto tudo fica aí. Fica casa, carro, apartamento, né? Fica o corpo. Aleluia. Mas aquilo que nós tivermos feito pela obra do Senhor, aleluia, isso vai nos acompanhar. Glória a Deus. Por isso não podemos deixar, né, irmãos? Não podemos nos esquecer. Aleluia. Temos que perseverar nessa palavra. Temos que seguir o exemplo desses irmãos que foram valentes, corajosos, destemidos, que venceram todas essas batalhas. Glória a Deus. Venceram todas essas coisas e não desistiram de nós. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele pregava. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele ora pelaquela menina, pelaquela mulher que estava endemoniada, e depois ele leva uma surra terrível, né? Ele e o seu companheiro levam uma surra terrível, estão presos dentro do cárcere, eles estão com as algemas também no tronco. Mas Paulo não estava murmurando nem reclamando. Paulo estava adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. Eu não sei, amados, eu não sei. Eu gostaria de saber qual era o hino que Paulo estava louvando naquele dia. Eu ia me esforçar de todas as maneiras para me tentar louvar esse louvor. Algo tremendo aconteceu naquele lugar. Oh, aleluia! Houve um terremoto, estremeceu terra, estremeceu tudo. As cadeias se abriram. Olha só. Paulo fugiu? Não, Paulo continuou lá. Aleluia. Sabe por quê? A revelação de Deus é que ele ia salvar mais gente naquele lugar. Nenhum dos presos foram embora, nem tampouco eles também. Porque eles estavam louvando, eles estavam gostando daquele culto, eles estavam adorando a Deus, eles estavam em espírito, eles estavam em verdade, eles estavam cheios do Espírito Santo, aleluia, e eles não queriam se retirar dali. Mas como estava Paulo, estava com o corpo cortado, com seu sangue exposto, cheio de vergalhões nas costas, havia apanhado muito, mas o coração dele estava cheio de alegria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. O coração dele estava cheio de alegria. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. O coração dele estava cheio de alegria. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E mesmo quando nós estamos passando os momentos mais terríveis da nossa vida, se nós estivermos ligados no Senhor Jesus, amados, oh, aleluia, glória a Deus. Que alegria que eu estou sentindo no meu coração nesse momento, irmãos. Aleluia. Porque às vezes eu me transporto para essas passagens, eu tento entrar lá no cárcere, aleluia, onde estava o nosso irmão Paulo, louvando e adorando a Deus. Ele poderia estar murmurando, reclamando, dizendo, poxa, estou aqui preso, a menina foi liberta, a palavra de Deus não deixou de ser pregada. Olha o que eu recebo, muitos cortes nas costas, está doendo, está ardendo,
né? Mas ele estava adorando. Me faz lembrar daquele hino 302, né? Se o hino puderes cantar nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até as celestes mansão, né? Não é nesse tom, não. Fala aí. Pode falar, amigo. E a secretária está aqui, ela é assim não. Oh, glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. De grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão, que é levada bem juntos ao mar de cristal. Nós tiramos um tom muito baixo. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus. Então o apóstolo estava louvando o Senhor. Amém. Adorando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava dizendo, ô Jesus, que sofreu muito mais por mim, porque eu não posso sofrer esse pouco por ti. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu me imagino que o apóstolo Paulo estava pensando. Amém. Naquele momento que ele estava adorando a Deus. Às vezes nós, para adorarmos o Senhor, irmão, não estou afim, não quero, não vou cantar hoje não vou falar hoje não. Não quero ler um versículo, não quero ler um versículo hoje não. Não é a verdade. Mas o apóstolo Paulo estava lá, todo doído, estava adorando o Senhor. Estava cheio de hematomas, estava glorificando o nome de Deus. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, irmãos, ainda que ele esteja sentindo dor, ele não deixa de adorar a Deus. Eu tiro isso pela minha mãe. Glória a Deus. Minha mãe estava partindo para o Senhor, estava sentindo muita dor entre uns ais e outros. Ela começava a cantar aqueles corinhos dela. E eu fiquei olhando assim para a fé. E eu disse, oh, aleluia. A paz, Rogério, Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Eu fiquei olhando para a coragem daquela senhora de 97 anos, adorando o Senhor, sentindo ali a enfermidade, a dor assolando, mas... E ela dizia assim, vamos orar pelos irmãos também. Amém, igreja? Amém. O apóstolo Paulo estava partindo para o Senhor, mas estava preocupado com a igreja. Aleluia. Estava indo para o Senhor, mas estava falando da igreja. Reuniu os anciões, no caso seriam os pastores da igreja, né? E começou a orientá-los. Ficai firmes, tenhais cuidados nos falsos ensinamentos, persevera na fé, não desanimes. Né? Glória a Deus, aleluia. Ele estava indo. Ele tinha feito tudo o que deveria fazer. Aleluia. E ele estava preocupado com aqueles irmãos que viriam após ele, né? Aleluia. Glória a Jesus. Então fica esse exemplo maravilhoso, né? Amém. Aos Efésios. Aleluia. Quando ele abre a palavra e começa a orientar os irmãos. Como nada que útil seja, como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente em casa. Glória a Deus. Era um ministério, né, irmãos? Testificando aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Glória a Deus. Algo maravilhoso. No 27 ele relembra as igrejas. Isso aqui ele está falando para nós hoje também, irmãos, como nós lemos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, aleluia, porque todo rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apacentar, que ele está falando aos pastores da igreja. Glória a Deus. Então ele vem, né, falando, se despedindo dos irmãos. Glória a Deus. Agora, pois, o 32 diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar a herança entre os santos, entre todos os santificados. Olha, da herança. Nós temos herança para com Deus, né? Aleluia. Entre os santificados. Sem santificação ninguém verá Deus, né, irmãos? De ninguém cobiceis prata ou ouro, ele falando aqui sobre o ministério dele. Muita luta, né? Glória a Deus, aleluia. Se levantou um grande pranto, irmãos, quando Paulo começa a se despedir. Por quê? Porque Paulo era um homem correto. Um homem que pregava a palavra do Senhor com autoridade, um homem que pregava a palavra do Senhor, que não media esforços ou sacrifício. Aleluia. Como que ele diz assim: tenho-vos dado um bom exemplo. Glória a Deus. Aí a palavra nos diz lá em Efésios capítulo 5: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Jesus foi sem reclamar para a morte. E Paulo também foi. Estevão foi morto sem reclamar. Amém? Pedro, quando foi ser crucificado, ele disse: não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, como o meu mestre. Então foi claro, crucificado de cabeça para baixo. Glória a Deus. Quantas palavras maravilhosas, irmãos. Então o que nós dizemos hoje? Que a graça de Deus, que esse amor que movia Paulo, que movia os outros irmãos, tem que estar mais forte em nossos corações. Glória a Deus. Que esse mesmo amor, que essa mesma graça, que esse mesmo Espírito Santo que movia os nossos amados do passado, possa nos mover hoje a fazer a obra de Deus. As igrejas em breve estarão funcionando. Glória a Aleluia. Deus. Não é isso? Então haverá cultos nas congregações novamente. Amém. Então nós devemos estar cheios de alegria. Glória a Deus. Esquecer as nossas lutas pessoais. Glória a Deus. Porque tem alguém que vai ali para ouvir uma palavra de vitória. Tem alguém que vai ali para ser liberto. Então vamos jejuar, vamos orar, vamos santificar. Amém? Para que o Senhor possa nos usar assim também como usou Paulo e os outros amados irmãos. Vamos abrir a boca e dizer: Jesus salva, cura e liberta. Deus tem uma nova história. Irmãos, diz a palavra de Deus que o Senhor morreu para aqueles que estavam à beira da sombra da morte. Raiou uma grande luz. À beira da sombra da morte raiou uma grande luz. E essa luz é Jesus. Mas ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos libertar. Glória. Ele morreu para nos santificarmos nele. Glória ao Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo estava consciente, Glória a Deus. aleluia, do que ele deveria fazer. Aleluia. Né, irmãos? Ele disse assim: vou glorificar o nome do meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Nossa irmã missionária Neiva tem um versículo? Amém. Leia alto. Salmo 46, Pode ler. do 7. Salmo 46, do 7 ao 11. Salmo 46, do 7 ao 11. Pode ler, irmã Neiva. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde contemplar.
as obras do Senhor. obras do Senhor, que dissolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Corta o arco e quebra a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu Sou sou Deus. Deus. Serei exaltado sobre a terra, exaltado entre as nações. O Aleluia. Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ser exaltado sobre a terra, ser exaltado nas nações, né? O nome do Senhor precisa ser exaltado por todas as partes. Amém, irmãos? Quem Deus tem chamado? Eu e você. Amém? Deus tem nos chamados para a gente exaltar o nome dEle. Para que pessoas conheçam e saibam que o Senhor é Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo não perdeu tempo. Viajou, pegava um navio, pegava outro, foi para lá, foi para cá. Aleluia. O engraçado, não é bem colocado assim que é engraçado isso, mas era que o Senhor não deixava ele ir enganado. O Senhor sempre falava com ele, revelava, ó, vão te prender, vão te açoitar, vão te bater. Aleluia. E assim mesmo o apóstolo Paulo ia. Não é isso, irmãos? Glória a Deus. Isso quer dizer, irmãos, que mesmo que haja uma dificuldade, haja algum empecilho, haja até mesmo algum dano, aleluia, nós devemos prosseguir anunciando o reino de Deus. Glória a Deus. Nós devemos prosseguir anunciando a graça do Senhor Jesus. Amém? Ele serviu de exemplo. O próprio Senhor Jesus, aqui na palavra dele, ele nos deu exemplo. Aleluia. Porque ele veio e foi morto por nós, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Morreu ali na cruz do Calvário, Glória a Deus. glória a Deus, e não deixou, aleluia, de fazer, né, Amém. glória a Deus, Verdade. de cumprir o seu ministério. Glória a O Deus. Senhor Jesus não deixou de cumprir o seu ministério. Aleluia. Aquele momento daquela oração que ele fala, Senhor, né, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Mas depois ele volta assim e diz assim, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Glória a Deus. Ele se colocou novamente a fazer a vontade do Pai. E assim nós também, irmãos, devemos nos colocar a fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E qual é a vontade do Senhor em nossas vidas? Né? Anunciarmos a palavra de Deus. Glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E quando nós anunciamos a palavra de Deus, aleluia, Deus tem cuidado de nós. Aleluia. O Espírito Santo de Deus tem se movido, aleluia, em nossas vidas. Tenho bons exemplos? Tenho. Tenho bons exemplos. Não é isso? O que eu vou fazer? Vou ser imitadores de Deus. Vou imitar os meus irmãos amados. Glória a Deus. Vou anunciar essa palavra com autoridade, sabendo que o Senhor é Deus e que Ele é poderoso para fazer tudo mais em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele viu que nada era mais precioso do que anunciar essa palavra. Mas o Senhor Jesus uma vez não demonstrou isso também, irmãos? Aleluia. Os discípulos preocupados com eles, ali sobre se ele tinha se alimentado ou não, e de repente os irmãos falam assim: Senhor, já se alimentaste ou comeste alguma coisa? Uma comida eu tenho. Eles começaram a perguntar um ao outro: que comida é essa que ele tem? Depois ele fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a nossa comida, a nossa bebida é anunciar o reino dos céus. Amém, amados? Glória a Jesus. Então fica essa passagem de Paulo aí. Não meditem nessa passagem. Está aí
no capítulo 20, né, de Atos. Glória a Deus, aqui é quando nós lemos a partir do 17 até, né, aleluia, 30. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Aleluia. Até o 38. Glória a Jesus. Nós vimos ali, né, como se faz. Ele partiu para o Senhor em alta. Amém, irmãos? Ele partiu em alta. Concluiu o seu trabalho, chamou os anciões, conversou com eles. Amém. Os irmãos o acompanharam até o navio, chorando. Mas ele não fugiu. Nem o Senhor deixou enganado também. Glória a Deus. E nós vamos anunciar esta palavra. Nós vamos glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos seguir esses exemplos, né, do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então nós vimos aqui que os pastores, né, ele falando dos pastores, dos deveres, para ter cuidado contra aquelas pessoas que iam tentar destruir o rebanho. Vamos ver aqui em 1 Timóteo 6, versículo 7. 1 Timóteo 6, 7. Depois você vê horas aí para mim. E está na hora. 1 Timóteo 6, 7. Está aqui comigo, né? 1 Timóteo 6, 7. Acho que vou ter que comprar ou computador ou mais um celular. 1 Timóteo 6, 7. É, né, filho? Glória. Verdade. Aqui é um celular. Aleluia. 1 Timóteo 6, 7. Amém. Glória a Deus. Tem que trazer minha Bíblia. Aleluia. 1 Timóteo 6, 7. Tu vai ver 1 Timóteo 6, 7. Não esqueci de ver o versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acho que é capítulo 6, versículo 7. Vamos ver se é. Amém? É. Diz assim, ó. Glória a Deus. Aí ele diz assim, ó. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Ó, ele fala sobre contentamento, né? O 6 diz assim, ó. Mas é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Né? Aí ele diz assim, tendo porém o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso satisfeitos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, Tatinha, Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha como o apóstolo Paulo, ele estava ali consciente do ministério da palavra de Deus. O entendimento das coisas do Senhor. O que ele tinha por mais precioso? Pregar o Evangelho, anunciar a salvação de Jesus Cristo. Está. Nós não trouxemos nada para esse mundo, não levaremos nada dele também. Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa esse entendimento, né? Glória a Jesus. E ele começa a falar a cada um dos irmãos, os pastores, né? Os anciões da igreja. Jesus, amém. Glória a Deus. Que a verdade, aleluia, seja esta. É esta. Como lá no início eu já havia comentado. Mais precioso. Tem até um louvor que diz assim: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Oh, glória a Deus. Precioso para nós é Jesus. Amém, irmãos?
Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Está aí mais uma porção da palavra de Deus. Vamos nos fortalecer nessa graça do Espírito Santo. Vamos buscar mais ao Senhor. Aleluia. Deixar que o Espírito Santo de Deus se mova em nós. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor se movendo através de nós, né, irmãos, hoje. O Espírito Santo de Deus que nos faz, que nos dá graça. Cada um dá aquilo que tem. Aleluia, glória a Deus. É isso? Se o irmão está te dando amor, é porque ele tem amor. Se ele está te dando atenção, é porque ele tem atenção. Se ele está te dando Jesus, é porque ele tem Jesus. Glória. Se ele está te dando um abraço, é porque ele pode. Aleluia. Glória a Deus, né? O que nós damos, o que nós temos para dar. Faz lembrar aquela passagem, né? De Paulo novamente. Amém. Glória a Deus. Não temos prata e ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, né? Pedro lá, né? Atos 3, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Estão lá pegando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, amados irmãos. Vamos orar junto comigo? Glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para nos abençoar. Vamos pedir ao Senhor para repreender toda a enfermidade, repreender todo o mal e nos encher da sua graça. Amém. Porque nada é mais importante nos dias de hoje, nós estejamos cheios de fé em Jesus Cristo e cheios da sua graça. Amém? Vamos falar com Deus. Pai bendito, Deus querido, Senhor dos céus e da terra, Pai amado, eu glorifico o teu nome, Senhor Deus, por cada um dos amados irmãos, Pai amado, pela tua igreja pentecostal Água da Vida, e por todos mais que estão, ó Pai amado, e que irão assistir essa live, ó Deus. Toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Pai amado, se estiver no leito agora, eu repreendo agora esse leito, repreendo essa enfermidade. Pai amado, aleluia, livra os teus filhos, enche da tua graça, da tua unção, do teu Espírito Santo. Todo mal seja queimado. Pai amado, dor na coluna, dor nas costas, dor na barriga, Pai amado, qualquer inflamação, infecção, está queimado agora em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora portas abertas, aleluia, que tu possa abençoar e prosperar os teus filhos em todas as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito na palavra de Deus, né, irmãos? As bênçãos do Senhor, elas nos perseguirão, elas vão correr atrás de nós. Amém, irmãos? Elas vão nos alcançar, quer dizer que elas estão vindo aí atrás. O melhor Deus tem preparado para nós. É isso? Deuteronômio 28, aí nossa irmã Neiva aí, bem afiada na palavra. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Nossa irmã Maria Teixeira, Pai Senhor, um abraço. Não é isso? Conseguiu, né, irmã Maria Teixeira? Glória Deus te abençoe. Glória a Jesus. Oramos assim. Amém. Então, quero desejar a bênção apostólica, né? Nossa Glória minha secretária aqui está me lembrando que tem a bênção apostólica. Amém. Amém. Não se esqueça, quinta-feira nós estamos novamente trazendo uma porção da palavra de Deus para os amados irmãos. Amém, irmãos? Como está ligado, aleluia, Deus assim está agindo, as coisas estão melhorando, né? Deus está providenciando todas as coisas, vai providenciar muita saúde, muita paz, muita alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Se alegrem no Senhor, bota lá um louvor, ora, dá glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Porque é assim que o povo de Deus faz. Sabe por quê, irmão? Vai quebrar a corrente, vai abrir prisões, não é isso? Às vezes nós somos prisioneiros de alguns problemas, de uma enfermidade, às vezes de alguma aflição, de alguma angústia, de algum problema na justiça. Tem muitas coisas que são prisões na vida, às vezes tira a nossa alegria, uma coisa ou outra, né? Mas quando você se alegra, quando você louva a Deus, as prisões são quebradas, irmãos. Amém? Eu estava lembrando aqui do apóstolo Paulo, quando você adora o Senhor, mesmo que você esteja machucado, quando você adora a Deus, as prisões são quebradas. Amém. Então adore o Senhor. Bota aí um glória a Deus, um aleluia. Clica aí nesse negócio aí. Vai, né? Bastante coraçãozinho aí. Se encha do amor de Deus.
Se encha da alegria do Espírito Santo. Eu não sei como alguém consegue, né? Eu não vou pedir ao Senhor para saber também. Deus tem misericórdia da gente, sabe até onde nós podemos aguentar, né? Só que o apóstolo Paulo, ele aguentou firme. Amém. Estava todo machucado, estava adorando o Senhor. E Deus fez coisas tremendas na vida dele. E vai fazer na nossa também. Às vezes estamos machucados por outros problemas. Mas Deus, né, ele nos restitui a alegria, a graça, o Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor. Amém. Amém? Vou impetrar minha bênção apostólica. Amém? Em nome de Jesus. Né? E você vai receber aí. Põe as tuas mãos aí. Amém? Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que bom, amados irmãos, né, ver o rostinho de vocês aqui na telinha, né? Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. E até quinta-feira, às 19h30, tá bom? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus.